amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. Nós atualmente estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos e hoje, em especial, falaremos sobre o capítulo 19, versículos 11 a 20. Como habitualmente fazemos, vamos ler o texto neotestamentário e em seguida faremos as nossas considerações, utilizando também como base o livro Vida e Atos dos Apóstolos de Caiba Schutel. Os exorcistas judeus. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar-lhes também o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus, e diziam: Eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isso eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu o conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e a outros, e de tal modo os maltratou, que desnudos e feridos tiveram de fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu preço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Então é interessante porque aqui nós temos uma repetição de algo que já aconteceu à época do Cristo. E Caiba Schutel, nessa célebre obra, vai se lembrar quando outros homens que não eram discípulos do Cristo tentam curar em nome de Jesus, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o interessante aqui é que não bastam as palavras, mas sim aquilo que há intimamente em nosso coração. Nós podemos nos colocar nessa posição de intermediários e de instrumentos do alto para promover curas, regenerações, reabilitações, mas sempre nos colocando como instrumentos ou servos da vontade de Deus. No caso de Paulo, à custa do seu próprio sacrifício, ele soube renunciar a si mesmo e tornar-se nesse poderoso paladino do bem. Assim como nós também podemos lograr, se estivermos dispostos a tornar o nosso coração purificado. E é exatamente isso que Caiba Schutel vai falar. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Uso do nome de Jesus. Disse-lhe o João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. E já naquele momento Jesus dava um poderoso ensinamento. Ou seja, se alguém se predispõe em tentar realizar uma cura utilizando o nome do Senhor, o nome de Jesus ou o nome de Deus, é lógico que ele funciona naquele momento como um intermediário do mundo espiritual para proporcionar aquela dádiva. E se ele não tem o coração sintonizado com o mais alto, é lógico que ele não será um instrumento compatível com essa cura, com essa glória, com essa regeneração. Então nada irá acontecer, exatamente como neste caso de Atos dos Apóstolos, que o espírito mau questiona a autoridade moral dos exorcistas judeus. Jesus eu o conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? Como quem diz, quem sois vós? De que autoridade moral você se reveste para querer me conjurar a sair?
Então não é um ato exterior de palavras, de uso de talismãs, de uma postura externa específica, mas uma atitude de índole, né, de intenção, uma atitude interior, uma posição íntima em relação à consciência divina. E é interessante o que Jesus diz, né? Como ele fala, não impeçais porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque no caso de Jesus, Jesus é o próprio médico de Deus, é o intermediário, né? Aquele que tem a comunhão perfeita com Deus. E em seguida ele diz, porque quem não é contra nós é por nós. E foi exatamente isso que a gente viu em Atos dos Apóstolos. Não obstante os exorcistas judeus tentando fazer milagre em nome de Jesus e tendo sido fracassados nesse mistério, a palavra de Deus se engrandeceu ainda mais. Então eles funcionaram como propagandeadores da mensagem evangélica e dos autênticos curadores, digamos assim, né? Como no caso de Paulo, do apóstolo dos gentios. Então Caibá vai dizer, não basta ter Jesus nos lábios. Para que o resultado, nesse como em outros casos, seja satisfatório, é preciso também tê-lo no coração. Então não basta apenas uma atitude verbalista, mas sim uma posição íntima. Isso não significa perfeição, porque nós sabemos que Paulo não era perfeito. Mas aqui a gente está falando de um esforço íntimo de ser melhor, de ser diferente. E aí ele prossegue dizendo, e o resultado foi dos espíritos malignos, digamos assim, desautorizá-los, investindo contra eles fisicamente e maltratando-os. E só houve essa permeabilidade justamente por conta das sombras, das trevas íntimas, né, das mazelas morais que aqueles homens carregavam ainda. O dom espiritual de curar precisa estar aliado ao desinteresse e à humildade. Paulo não buscava nada para si, colocava-se ali como intermediário do alto, em prol desse serviço que é do Cristo. E ele finaliza dizendo, é preciso que de fato sejamos aliados ao Senhor, guardando unidade de espírito pelo amor, que é o vínculo da perfeição. Não raras vezes, inclusive em atividades de caridade, às vezes a gente se preocupa muito com a forma mais correta, mais disciplinar de fazer, e às vezes a gente esquece dessa espontaneidade, desse chamado do coração, né, para realizar da melhor forma, da forma mais amorosa, mais pura possível. E quando a gente estiver em contato com o outro, né, tocando outra alma humana, que a gente esqueça todos esses formalismos e se lembre apenas de se colocar no lugar do outro e de agir da forma como nós gostaríamos de ser recebidos. Então é isso, meus amigos. Que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima, se Ele permitir.